No final do século XVI, o mundo era um tabuleiro de xadrez geopolítico dominado por uma única superpotência, o Império Espanhol. Com suas frotas de galeões abarrotados de ouro e prata extraídos das Américas, a Espanha era a nação mais rica e poderosa do planeta. Do outro lado do tabuleiro, a Inglaterra, sob o reinado da ambiciosa e pragmática Rainha Elizabeth I, observava com uma mistura de inveja e hostilidade. A Inglaterra era uma nação ascendente, com uma marinha crescente e corsários audaciosos que atacavam os navios espanhóis, mas ainda não possuía uma reivindicação sólida no Novo Mundo. Para competir, para desafiar o domínio espanhol, a Inglaterra precisava fincar sua bandeira de forma permanente na costa americana. A tarefa de realizar este sonho grandioso caiu sobre os ombros de um dos homens mais emblemáticos da era elisabetana, Sir Walter Raleigh. Poeta, explorador, cortesão e um dos favoritos da rainha, Raleigh era a personificação do homem renascentista. Ele nunca pisou pessoalmente na América do Norte, mas sua visão, sua riqueza e sua influência foram a força motriz por trás das primeiras tentativas inglesas de colonização. Uma primeira expedição, em 1585, havia estabelecido uma base militar na ilha de Roanoke, na costa da atual Carolina do Norte. Aquele primeiro posto avançado, composto unicamente por soldados, terminou em fracasso, marcado pela falta de suprimentos e por relações hostis com as tribos nativas, forçando os sobreviventes a retornarem à Inglaterra. Raleigh, no entanto, não se deixou abater. Ele aprendeu com os erros e, em 1587, financiou uma nova e ousada expedição. Desta vez, a estratégia era diferente e muito mais audaciosa. O objetivo não era estabelecer um forte militar, mas sim uma colônia civil, uma cidade autossustentável. Para isso, a expedição não era composta por soldados, mas sim por famílias. Mais de 100 pessoas, homens, mulheres e crianças, que não estavam em busca de conquista, mas de uma nova vida. Eram artesãos, agricultores e famílias inteiras dispostas a arriscar tudo na travessia do Atlântico em troca da promessa de terra e oportunidade. O comando desta expedição foi entregue a John White, um artista e cartógrafo que já havia participado da tentativa anterior. White não era um soldado, mas um homem de observação, cuja missão não era apenas governar, mas também documentar a flora, a fauna e os povos daquela nova terra. Sua perspectiva de artista lhe dava uma sensibilidade única para a tarefa que tinha em mãos. A bordo de um dos navios estava a própria filha de John White, Eleanor Dare, junto com seu marido, Ananias Dare, e Eleanor estava grávida. Após uma longa e árdua viagem, os 117 colonos finalmente desembarcaram na ilha de Roanoke. Eles começaram a reerguer nas estruturas deixadas pela expedição anterior, plantando as sementes de uma nova sociedade inglesa na América. E ali, em meio à natureza selvagem e à incerteza do futuro, a colônia teve seu primeiro grande marco de esperança. Em 18 de agosto de 1587, Eleanor Dare deu à luz a uma menina. Foi batizada de Virginia Dare. Seu nascimento foi um evento de enorme significado simbólico. Virginia não era apenas um bebê, ela era a primeira criança inglesa nascida no Novo Mundo, a personificação viva do futuro daquela colônia e das ambições de toda a nação inglesa. Ela representava a promessa de que os ingleses não estavam ali apenas para visitar ou para lutar, mas para fincar raízes, para construir lares e para prosperar. No entanto, a alegria pelo nascimento de Virginia foi rapidamente ofuscada pela dura realidade da situação. Os colonos haviam chegado tardo demais na estação de plantio para garantir uma colheita que os sustentasse durante o rigoroso inverno que se aproximava. Suas relações com algumas das tribos nativas locais eram tensas, uma herança amarga dos conflitos gerados pelos soldados da expedição anterior. Os suprimentos que trouxeram da Inglaterra estavam diminuindo a um ritmo alarmante. A esperança, por si só, não encheria os estômagos nem protegeria a colônia de seus múltiplos perigos. Ficou claro para todos que, sem um reabastecimento urgente da Inglaterra, a cidade de Raleigh, como era chamada, não sobreviveria. Uma decisão difícil e fatídica precisava ser tomada. Uma decisão que colocaria em movimento uma cadeia de eventos que transformaria o sonho de Roanoke no maior e mais antigo mistério não solucionado da história americana. A alegria pelo nascimento de Virginia Dare, o primeiro sopro de uma nova geração inglesa na América, foi rapidamente consumida pela dura e inescapável realidade da sobrevivência. O inverno se aproximava e os armazéns da colônia estavam perigosamente vazios. As colheitas plantadas tardiamente não seriam suficientes para alimentar mais de 100 bocas durante os meses de frio.
As ferramentas se desgastavam, a pólvora diminuía e a esperança, antes um fogo vibrante, começava a se transformar em uma brasa fraca, ameaçada pelos ventos da incerteza. Diante da situação crítica, os líderes da colônia chegaram a uma conclusão unânime e desesperada. Alguém precisava retornar à Inglaterra. A missão era vital. Era preciso navegar de volta através do Atlântico, apresentar um relatório a Sir Walter Raleigh, adquirir uma nova frota de suprimentos e, o mais importante, recrutar mais colonos para fortalecer o assentamento. Apenas com este reforço, a cidade de Raleigh teria alguma chance de prosperar. A questão agora era: quem iria? O governador John White era, por sua posição e por suas conexões, a escolha mais lógica. Mas para ele a ideia de partir era uma tortura. Ele era o líder daquela comunidade, o homem encarregado de guiá-los através daquela provação. Abandoná-los, mesmo que temporariamente, parecia uma traição à sua responsabilidade. Além disso, seu coração estava ancorado naquela ilha de uma forma muito mais profunda. Sua filha, Eleanor, e sua neta recém-nascida, Virginia, estavam ali. Deixar sua família em uma terra selvagem, cercada de perigos conhecidos e desconhecidos, era um pensamento quase insuportável. Ele relutou, argumentando que outro homem deveria ir em seu lugar. Mas os próprios colonos, em um ato de confiança que se provaria trágico, insistiram que deveria ser ele. Eles acreditavam que apenas John White, com sua paixão pelo projeto e sua familiaridade com os corredores do poder inglês, poderia garantir o sucesso da missão. Eles fizeram White prestar um juramento solene de que ele voltaria o mais rápido possível. Com o coração pesado, John White aceitou seu dever. No final de agosto de 1587, menos de 2 semanas após o nascimento de sua neta, ele se despediu de sua família e dos 115 colonos, prometendo um retorno rápido. Ele embarcou em um navio, deixando para trás a frágil comunidade na ilha de Roanoke, sem saber que aquela seria a última vez que veria qualquer um deles. Ele esperava que a viagem de ida e volta, incluindo o tempo para organizar a frota de suprimentos, levasse pouco mais de 1 ano. Mal podia ele imaginar a teia de eventos geopolíticos que estava prestes a envolvê-lo, transformando sua missão de resgate em um exílio de 3 anos. Ao chegar à Inglaterra, White encontrou uma nação em pé de guerra. O rei Filipe II da Espanha, o monarca mais poderoso da Europa, havia finalmente perdido a paciência com os ataques dos corsários ingleses aos seus navios de tesouro e com o apoio da rainha Elizabeth aos protestantes rebeldes nos Países Baixos. Ele estava reunindo a maior força naval que o mundo já vira, a invencível Armada Espanhola. Uma frota de mais de 130 navios de guerra, cujo objetivo era invadir a Inglaterra, depor a rainha protestante e restaurar o catolicismo. Em resposta a essa ameaça existencial, a rainha Elizabeth emitiu um decreto de emergência. Todos os navios capazes de lutar foram confiscados para a defesa do reino. Nenhuma embarcação tinha permissão para deixar os portos ingleses para viagens transatlânticas. De repente, a missão de John White tornou-se impossível. Ele estava preso, um espectador impotente, enquanto o destino de sua colônia ficava em segundo plano diante do destino da sua nação. Os meses se arrastaram, transformando-se em anos. White lutou desesperadamente, peticionando a rainha, implorando a Sir Walter Raleigh, tentando fretar navios em segredo, mas todas as portas se fechavam. O drama pessoal de um avô preocupado e de uma centena de colonos isolados era uma nota de rodapé insignificante na grande história da guerra entre impérios. Ele só podia imaginar o que se passava em Roanoke. A cada nascer do sol, ele pensava em sua filha e neta, imaginando seus suprimentos diminuindo, sua esperança se esvaindo e sua fé em sua promessa de retorno se transformando em um sentimento amargo de abandono. Finalmente, em 1588, a Inglaterra alcançou sua maior vitória naval. A invencível Armada Espanhola foi derrotada, dispersa por uma combinação de táticas navais inglesas superiores e uma violenta tempestade. A nação celebrou em euforia. Para John White, a vitória significava que o embargo aos navios havia finalmente sido levantado. O caminho para Roanoke estava livre.
Mas já era tarde demais. Somente em 1590, após inúmeras dificuldades financeiras para organizar uma nova expedição, ele finalmente conseguiu embarcar. Após 3 anos longos e agonizantes de silêncio absoluto, ele estava prestes a cruzar o oceano para reencontrar sua família e sua colônia. Mas o que o esperava na costa de Roanoke não era a comunidade próspera com a qual sonhava, mas sim um mistério que ecoaria por séculos. A viagem de volta de John White através do Atlântico em 1590 foi carregada com o peso de 3 anos de angústia. Cada dia no mar era uma mistura de esperança febril e uma ansiedade profunda. Ele se agarrava à imagem de sua família, imaginando como sua neta, Virginia, a quem ele mal conhecera, estaria agora. Ela completaria 3 anos de idade exatamente no dia em que a expedição planejava chegar à costa de Roanoke. A data era um presságio, um sinal que ele esperava ser de bom augúrio. Conforme seus navios se aproximavam da costa da Carolina do Norte, a tensão a bordo era palpável. Ao longe, a tripulação avistou uma coluna de fumaça subindo da ilha. O coração de White deve ter disparado. Seria a fumaça das chaminés de sua colônia? Um sinal de vida e de que tudo estava bem? Ou seria o fogo de um acampamento de nativos? Ele ordenou que os canhões do navio fossem disparados e que trompetes fossem tocados, anunciando sua chegada com canções inglesas familiares, na esperança de receber uma resposta igualmente familiar. Mas a única resposta que veio foi o eco de seus próprios sons sobre as águas e o choro das aves marinhas. Ao desembarcar na ilha com um pequeno grupo de homens, o sentimento de estranheza se aprofundou. A praia estava deserta. Eles caminharam em direção ao local do assentamento, gritando nomes, chamando por sua filha Eleanor, por seu genro Ananias, por qualquer um. O silêncio era a única resposta. Quando finalmente chegaram ao local onde a cidade de Raleigh deveria estar, o que encontraram não foi uma cena de carnificina ou destruição, mas algo muito mais perturbador. A colônia inteira havia simplesmente desaparecido. As casas, as cabanas, as pequenas oficinas, tudo havia sido cuidadosamente desmontado. As tábuas de madeira, as portas, as janelas, tudo que podia ser carregado havia sido levado. Não era o trabalho de um exército invasor que teria queimado e pilhado. Aquela era obra dos próprios colonos. Parecia que eles haviam empacotado metodicamente todo o seu vilarejo e partido. Não havia corpos, não havia ossos, nem sepulturas recém-cavadas que indicassem uma epidemia ou um massacre. Não havia sinais de luta, nem de uma batalha desesperada. O forte defensivo que ele havia instruído que construíssem estava lá, uma paliçada de madeira robusta cercando a área do assentamento, mas seu interior estava igualmente vazio. White e seus homens vasculharam a área em um estado de crescente confusão e desespero. Eles encontraram alguns itens pesados que os colonos não puderam levar, pequenos canhões de ferro, agora cobertos de ferrugem, e outras peças de artilharia. Mas os barcos menores, as pinas, que eram essenciais para a navegação costeira e pesca, também haviam sumido. Isso sugeriu que para onde quer que tivessem ido, foram por água. A cena era fantasmagórica. Um assentamento inteiro, habitado por mais de 100 pessoas, havia simplesmente evaporado, deixando para trás apenas os objetos mais pesados e um silêncio opressor. John White, no entanto, ainda se agarrava a um último fio de esperança. Antes de partir para a Inglaterra 3 anos antes, ele havia combinado um código secreto com os colonos. Se eles fossem forçados a abandonar a ilha por causa de um perigo ou ataque, eles deveriam entalhar uma cruz de malta em uma árvore próxima. Era o sinal de perigo combinado. Ele e seus homens começaram uma busca frenética, examinando cada tronco de árvore, cada poste da paliçada, procurando desesperadamente pelo sinal que ele tanto temia, mas que ao mesmo tempo ansiava encontrar, pois pelo menos daria uma explicação para o que havia acontecido. Mas a cruz de malta não estava em lugar nenhum. A ausência do sinal de perigo em si era uma mensagem. Ela sugeriu que qualquer que tenha sido o motivo da partida, não foi uma fuga em pânico diante de um ataque iminente. A partida foi planejada. O sol começava a se pôr,
e o desespero tomava conta de John White. A colônia estava vazia, os barcos haviam sumido e não havia nenhum sinal de perigo. Era um quebra-cabeça sem peças. Foi então, em meio à crescente escuridão, que um dos seus homens gritou. Em um dos grossos postes de madeira que formavam a entrada da paliçada, uma palavra havia sido entalhada. Uma única palavra que se tornaria a pista mais famosa e frustrante da história americana. No crepúsculo de uma ilha que se tornara um túmulo de esperanças, a descoberta daquela inscrição foi como um relâmpago na escuridão. Um dos homens de John White, ao inspecionar os postes da paliçada que cercavam o assentamento vazio, encontrou as letras. Entalhada de forma profunda e clara na madeira, estava uma única palavra: Croatoan. White e seus homens se reuniram ao redor do poste, iluminando as letras com a luz bruxuleante de suas tochas. Não havia ambiguidade. A palavra estava ali, um testamento silencioso deixado para trás. Pouco depois, em uma árvore próxima, eles encontraram outra inscrição, mais curta. As letras CRO. Parecia que os colonos haviam começado a entalhar sua mensagem ali, mas decidiram que o poste da paliçada, um marco mais proeminente, seria um local mais seguro para sua única e crucial comunicação. Para um estranho, a palavra seria um enigma sem sentido, mas para John White, aquelas 8 letras não eram um mistério. Eram um mapa. Elas trouxeram uma onda de alívio tão imensa que deve ter quase o derrubado. Ele compreendeu a mensagem instantaneamente. Croatoan não era um código. Era o nome de uma ilha vizinha, localizada a aproximadamente 80 quilômetros ao sul de Roanoke, conhecida hoje como Ilha de Hatteras. Mais importante ainda, era também o nome do povo que habitava aquela ilha, uma tribo nativo-americana com quem os ingleses haviam estabelecido uma das mais fortes e confiáveis alianças. O elo entre os ingleses e o povo de Croatoan era uma pessoa, um homem chamado Manteu. Manteu era um nativo da ilha de Croatoan, que em uma expedição anterior havia viajado voluntariamente para a Inglaterra. Ele passou um tempo em Londres, aprendeu a falar inglês e se tornou um amigo inestimável e um embaixador cultural para Sir Walter Raleigh e a coroa inglesa. Ele retornou à América com John White na expedição de 1587, não apenas como um tradutor, mas como um aliado leal. Sua influência foi tão grande que pouco antes do nascimento de Virginia Dare, foi batizado na fé cristã e nomeado por Raleigh como o Senhor de Roanoke e Dazamongo Ponk, o primeiro e único nativo americano a ser elevado à nobreza inglesa. Ele era a ponte entre os dois mundos. A palavra entalhada no poste, portanto, tinha um significado inequívoco para White. Era uma mensagem direta e clara deixada por seus companheiros colonos, informando que haviam deixado a ilha de Roanoke para se juntar a Manteu e seu povo na ilha de Croatoan. A lógica era impecável. Diante da diminuição dos suprimentos e da incerteza do retorno de White, mudar-se para viver sob a proteção e com o apoio de seus aliados mais próximos seria a decisão mais segura e inteligente a ser tomada. A esperança de John White foi ainda mais reforçada por um detalhe crucial: a ausência da Cruz de Malta. O combinado entre ele e os colonos era explícito. Se fossem forçados a sair devido a um ataque ou perigo iminente, eles deveriam entalhar o símbolo de uma cruz acima do nome do destino. A cruz não estava lá. Sua ausência era tão significativa quanto a presença da palavra. Significava que a mudança não foi feita sob coação. Não foi uma fuga desesperada, mas uma migração, planejada, ordenada e pacífica. Naquele momento, na mente de John White, o grande mistério do desaparecimento estava resolvido. Sua família e seus colonos não estavam mortos nem perdidos. Estavam vivos e seguros, vivendo entre amigos. A angústia que o consumira por 3 anos deu lugar a um alívio profundo e a uma nova e clara urgência. Ele sabia para onde ir. Ele sabia onde estava sua filha e sua neta. O quebra-cabeça havia sido solucionado. Agora, tudo o que precisava era voltar para o navio, convencer o cético capitão a navegar para o sul em vez de iniciar a longa viagem de volta para a Inglaterra e se reunir com seu povo. Ele estava a apenas uma curta viagem de barco de encerrar esse capítulo angustiante de sua vida, de abraçar sua família e de finalmente cumprir sua promessa.
Mal sabia ele que o destino, na forma de uma fúria implacável da natureza, tinha outros planos. A palavra Croatoa entalhada na paliçada não era um enigma, era um mapa. Um bilhete deixado para trás, informando a um pai e a um avô preocupado que sua família estava segura, vivendo entre os aliados mais leais que os ingleses possuíam no Novo Mundo. A angústia que consumia John White por 3 longos anos deu lugar a um alívio profundo e a uma nova e vibrante urgência. O mistério do assentamento vazio estava em sua mente, completamente resolvido. Agora, o próximo passo era claro e simples: reunir seus homens, voltar ao navio e navegar os 80 quilômetros para o sul até a ilha de Croatoan para se reunir com seu povo. Ele estava a apenas uma curta viagem de barco de encerrar este capítulo angustiante, de abraçar a sua filha Eleanor e de conhecer sua neta Virginia, que agora já tinha 3 anos de idade. Ele retornou ao navio com o coração mais leve do que estivera em muito tempo. No entanto, a esperança de um homem, por mais intensa que seja, raramente é suficiente para comandar os ventos, as marés ou a vontade de outros homens. A bordo, White enfrentou um novo obstáculo: o ceticismo e a impaciência do capitão e de sua tripulação. Os navios daquela expedição não pertenciam à Marinha Real, eram embarcações de corsários, essencialmente piratas legalizados, cujo principal objetivo na viagem não era uma missão de resgate humanitário, mas sim a busca por lucros através do ataque a navios de tesouro espanhóis no Caribe. Eles já haviam perdido tempo precioso na busca pela colônia perdida e a ideia de se desviarem ainda mais de sua rota para o sul, em uma caçada que consideravam ser de interesse pessoal do governador, não lhes agradava. O capitão, embora concordasse em princípio em fazer a curta viagem, estava ansioso para partir para as águas mais quentes e lucrativas do sul. A tripulação, cansada e com a mente no ouro espanhol, compartilhava desse sentimento. John White se viu em uma negociação tensa, tentando convencer homens movidos pela ganância a compartilhar de sua urgência paternal. Mas o verdadeiro inimigo de sua missão não estava a bordo do navio. Estava se formando no horizonte. Enquanto eles se preparavam para levantar âncora na manhã seguinte, o céu começou a escurecer. O tempo, na costa da Carolina do Norte, uma região notoriamente perigosa para a navegação conhecida como Cemitério do Atlântico, mudou de forma drástica e violenta. Um furacão de fim de estação, uma fúria da natureza, desabou sobre eles. Ventos uivantes e ondas colossais castigavam os navios, tornando qualquer tentativa de navegação costeira um ato suicida. Em meio à violência da tempestade, o desastre aconteceu. A principal amarra que prendia a âncora do navio de White se partiu. A pesada âncora de ferro, a ferramenta mais essencial para a segurança da embarcação em águas rasas, foi perdida para o fundo do mar. Para o capitão, aquele foi o golpe final. Com um navio danificado e enfrentando uma das piores tempestades que já vira, ele se recusou a arriscar a vida de sua tripulação e a integridade de sua embarcação em uma viagem perigosa para uma ilha próxima. A busca estava oficialmente cancelada. Para John White, a decisão foi uma sentença devastadora. Ele estava tão perto. A resposta, a sua família, estava a uma distância que, em um dia calmo, poderia ser percorrida em menos de 24 horas. Ele implorou, argumentou, mas a decisão do capitão era final e inabalável. Diante da ameaça de um motim e da fúria do oceano, a expedição virou as costas para a costa americana e iniciou a longa e amarga viagem de volta para a Inglaterra. John White só pôde assistir, impotente, do convés do navio, enquanto a ilha de Croatoan, o último farol de sua esperança, desaparecia na névoa da tempestade para nunca mais ser vista por ele. O retorno à Inglaterra foi de um homem derrotado. Suas finanças estavam esgotadas e a influência de seu patrono, Sir Walter Raleigh, havia diminuído na corte. Ninguém mais estava disposto a financiar outra expedição cara e arriscada para procurar por uma colônia que agora era considerada perdida para sempre. John White morreria alguns anos depois, sem nunca saber o que aconteceu com sua filha e com sua neta.
A tempestade na costa de Roanoke não foi apenas um evento climático, foi o golpe final do destino. Ela não só quebrou a âncora de um navio, ela quebrou a última ligação entre os colonos e o mundo que eles haviam deixado para trás. A partir daquele momento, o povo de Roanoke foi verdadeiramente abandonado, entregue à própria sorte e ao tempo. Sem a confirmação de John White, sua história deixou o campo dos fatos e entrou para sempre no reino da especulação, dando início a um mistério que perduraria por mais de 400 anos. A partida forçada de John White da costa americana em 1590, com a palavra Croatoan gravada em sua mente, marcou o fim da história oficial da colônia de Roanoke. A partir daquele momento, sem testemunhas oculares do mundo exterior, a saga dos colonos deixou os registros históricos e entrou para o reino do folclore e da especulação. Por séculos, a narrativa popular pintou um quadro sombrio de um povo que desapareceu misteriosamente, engolido pela natureza selvagem ou massacrado por forças desconhecidas. No entanto, a teoria mais aceita por historiadores e arqueólogos hoje é muito menos fantasmagórica e muito mais uma prova da resiliência humana. Esta teoria sustenta que a colônia perdida nunca esteve de fato perdida. Seus membros simplesmente se mudaram e, ao longo do tempo, foram pacificamente assimilados pela comunidade nativa de seus aliados mais próximos, o povo Croatoan. Esta não é apenas uma suposição, é a conclusão mais lógica, baseada em todas as evidências que os próprios colonos deixaram para trás. O pilar central desta teoria é, naturalmente, a própria palavra Croatoan. Não era um código, mas uma declaração de intenção clara e direta. Antes de sua partida, John White havia instruído os colonos que, se precisassem se mudar, deveriam deixar uma mensagem indicando seu novo paradeiro. A ilha de Croatoan, lar do leal chefe Mantell, era o destino mais óbvio e seguro. A aliança com a tribo Croatoan era genuína e forte, forjada através do respeito mútuo e da diplomacia. Em um ambiente hostil e desconhecido, mudar-se para viver sob a proteção de aliados poderosos que dominavam as artes da caça, pesca e agricultura naquela terra não era apenas uma opção, era a estratégia de sobrevivência mais inteligente possível. A ausência da Cruz de Malta, o sinal de perigo combinado, reforça ainda mais essa interpretação. Os colonos não estavam fugindo de um ataque, eles estavam executando um plano de realocação. As evidências físicas no local do assentamento também apoiam essa conclusão. A colônia não foi saqueada ou queimada. As casas foram metodicamente desmontadas. Este é um detalhe crucial. Em uma terra onde a madeira tratada e as ferramentas de construção eram recursos preciosos, faria todo sentido que os colonos levassem consigo o máximo de material possível para reconstruir suas casas em seu novo lar. O fato de os barcos menores da colônia terem desaparecido também é consistente com uma migração por água ao longo da costa até a ilha de Croatoan. Eles simplesmente empacotaram o que podiam e se mudaram, deixando para trás apenas os itens mais pesados e impraticáveis, como os canhões. Eles não desapareceram, eles se mudaram, deixando um claro endereço de seu novo paradeiro. Mas a evidência mais convincente para a teoria Croatoan vem de relatos de exploradores europeus que visitaram a região nas décadas e no século seguinte. Em 1701, o explorador inglês John Lawson viajou extensamente pela Carolina do Norte. Ao visitar a ilha de Hatteras, o antigo lar do povo Croatoan, ele fez uma observação surpreendente. Ele notou que muitos dos nativos locais tinham olhos cinza e cabelos claros, características físicas completamente atípicas para os povos indígenas da região, mas comuns entre os ingleses. Além disso, esses nativos contaram a Lawson uma história fascinante. Eles afirmavam que alguns dos seus ancestrais eram brancos e que sabiam falar em um livro. Essa tradição oral, passada por gerações, parece ser uma memória direta da integração dos colonos de Roanoke em sua tribo. Eles não apenas viviam lado a lado, eles se casaram, tiveram filhos e, ao longo do tempo, as duas culturas se fundiram. A própria existência do povo Lumbee, uma tribo nativa da Carolina do Norte, reconhecida hoje, tem suas raízes nessa história.
com muitas famílias Lumbee traçando sua ancestralidade até os colonos originais de Roanoke. A teoria Croatoan, portanto, transforma uma história de fantasmas numa notável saga de sobrevivência. Ela sugere que os colonos, incluindo Virginia Dare, não morreram de fome ou em batalha, mas se adaptaram. Eles trocaram sua identidade inglesa por uma nova identidade híbrida para sobreviver. Eles se tornaram parte da terra de uma forma que nunca teriam imaginado. No entanto, por mais que todas essas evidências circunstanciais e relatos históricos falte a prova definitiva, a arma fumegante, nenhum sítio arqueológico contendo uma mistura clara de artefatos ingleses e nativos do final do século XVI foi encontrado na ilha de Hatteras. Sem essa prova concreta, a porta permanece aberta para outras possibilidades, mais sombrias e violentas. E se o bilhete Croatoan não foi o fim da história, mas apenas uma intenção, um plano, que, por algum motivo trágico, nunca pôde ser concretizado? A teoria da assimilação com o povo de Croatoan é a mais lógica, otimista e bem fundamentada pelas evidências deixadas para trás. Ela pinta um quadro não de um mistério trágico, mas de uma incrível história de sobrevivência e adaptação cultural. No entanto, ela se baseia em uma premissa crucial, a de que os colonos de Roanoke conseguiram, de fato, completar sua jornada até a ilha de seus aliados. Mas o que aconteceria se a intenção de se mudar para Croatoan fosse interceptada por uma tragédia inesperada? É aqui que as teorias mais sombrias sobre o destino da colônia perdida começam a tomar forma, sugerindo que o fim dos 115 colonos não foi uma fusão pacífica de culturas, mas sim um desfecho violento e abrupto. A mais proeminente dessas teorias é a de um massacre. Embora os colonos de 1587, liderados por John White, tivessem uma política de coexistência pacífica, eles herdaram uma reputação manchada pela expedição militar anterior, de 1585. Aqueles soldados haviam agido com agressividade, gerando desconfiança e ressentimento entre várias tribos locais. É possível que uma dessas tribos, ainda nutrindo um desejo de vingança, tenha visto a colônia isolada e com poucos homens de armas como um alvo vulnerável. A suspeita mais forte, no entanto, recai sobre uma potência regional muito maior, a Confederação Powhatan. Liderada pelo chefe Warrunse Nakoa, o pai da famosa Pocahontas, o Império Powhatan dominava a região da Baía de Chesapeake, ao norte de Roanoke. Anos depois do desaparecimento, quando os ingleses estabeleceram sua próxima colônia de sucesso em Jamestown, em 1607, eles ouviram relatos perturbadores. O próprio chefe Powhatan teria confessado ao capitão John Smith que ele havia pessoalmente ordenado o extermínio de um grupo de europeus que viviam na região de Roanoke. Segundo ele, esses brancos haviam se integrado a uma tribo rival e, para consolidar seu próprio poder e eliminar uma potencial ameaça, eles os aniquilou. Esta confissão, vinda de uma fonte primária, é a evidência mais forte para a teoria do massacre. Ela sugere que os colonos podem ter chegado a se assentar em algum lugar, talvez até mesmo com os Croatoan, mas foram posteriormente encontrados e eliminados por uma força maior. Outro suspeito na teoria do massacre é o Império Espanhol. Os espanhóis consideravam toda a costa leste da América do Norte como seu território e viam a colônia inglesa como uma invasão ilegal e uma base potencial para corsários. Eles tinham um histórico de destruir assentamentos franceses na Flórida por razões semelhantes. Uma patrulha espanhola poderia ter localizado a colônia vulnerável e a eliminado sem deixar testemunhas. A grande objeção a todas as teorias de massacre, no entanto, é a mesma: a completa ausência de evidências físicas na ilha de Roanoke. Se 115 pessoas foram mortas em uma batalha, onde estão os corpos? Onde estão os ossos? Por que não há sinais de luta, como pontas de flecha, balas de mosquete ou armas quebradas? E mais importante, por que as casas foram cuidadosamente desmontadas em vez de queimadas, como seria típico de um ataque?
Os defensores da teoria argumentam que os atacantes podem ter removido os corpos ou que séculos de solo ácido e condições climáticas podem ter simplesmente desintegrado todos os restos mortais. Mesmo assim, a falta de qualquer vestígio de violência no local principal do assentamento continua a ser um poderoso argumento contra a hipótese de um massacre em massa na própria ilha. Além do massacre, outras possibilidades desastrosas também são consideradas. Uma epidemia devastadora, trazida pelos próprios europeus ou contraída no Novo Mundo, poderia ter varrido a colônia rapidamente, explicando a falta de sinais de luta. Os poucos sobreviventes poderiam ter desmontado as casas e partido em uma tentativa desesperada de encontrar ajuda. Outra teoria plausível é a de que os colonos, enfrentando a fome e o desespero com o atraso de John White, decidiram não esperar mais e tentaram velejar de volta para a Inglaterra por conta própria. Usando os pequenos barcos que possuíam, uma travessia do Atlântico seria uma missão suicida, e eles teriam sido engolidos pelo oceano sem deixar vestígios. Cada uma dessas teorias sombrias pinta um quadro trágico do fim da colônia de Roanoke, um final marcado pela violência, pela doença ou pelo desespero. Mas todas elas lutam contra a mesma parede de silêncio: a ausência de corpos e a falta de evidência física de um desastre. Sem um único esqueleto ou uma única arma quebrada, o massacre e o desastre permanecem como espectros, possibilidades assustadoras, mas não provadas. A resposta final, se é que existe, não estaria nos relatos de segunda mão ou nas lendas, mas sim enterrada sobre o próprio solo da Carolina do Norte, aguardando para ser descoberta pela pá de um arqueólogo. Por mais de 4 séculos, o debate sobre o destino da colônia perdida de Roanoke foi travado nos campos da história, do folclore e da especulação. A narrativa se dividia entre a esperançosa história de assimilação com o povo de Croatoan e as trágicas possibilidades de um massacre ou de um desastre natural. Ambas as versões eram sustentadas por relatos de segunda mão, tradições orais e pela interpretação de uma única e enigmática palavra. A verdade, parecia, estava perdida para sempre, nas brumas do tempo. No entanto, na era moderna, uma nova forma de investigação surgiu, uma que não depende de textos antigos, mas sim do próprio solo. A arqueologia ofereceu a promessa de encontrar não teorias, mas fatos. Não lendas, mas evidências físicas que pudessem, de uma vez por todas, solucionar o mistério. A busca por vestígios materiais dos colonos de 1587, no entanto, provou ser uma tarefa imensamente desafiadora. A paisagem costeira da Carolina do Norte é dinâmica, constantemente alterada pela erosão, por tempestades e, mais recentemente, pelo desenvolvimento humano. Muitos acreditavam que o local exato do assentamento já havia sido engolido pelo mar há muito tempo. Contudo, a persistência dos arqueólogos começou a render frutos. Utilizando tecnologias avançadas como radar de penetração no solo e análises químicas, equipes de pesquisa, como a da First Colony Foundation, começaram a fazer descobertas notáveis. Embora o local exato do vilarejo principal permaneça elusivo, eles começaram a encontrar algo intrigante: fragmentos de cerâmica inglesa do final do século XVI, do tipo exato que os colonos de John White teriam usado. Mas a localização dessas descobertas foi a parte mais chocante. Elas não estavam concentradas apenas na ilha de Roanoke, mas também a mais de 80 quilômetros para o interior, em locais na margem continental que ficaram conhecidos como Site X e Site Y. Esta foi uma revelação bombástica que alterou fundamentalmente a compreensão do mistério. Os colonos não se perderam apenas para um único lugar. A evidência arqueológica sugere fortemente que eles se dividiram em grupos. Esta teoria da dispersão é hoje uma das mais importantes. Ela propõe que, diante da incerteza, os 115 colonos se separaram para aumentar suas chances de sobrevivência. Um pequeno grupo, talvez, tenha de fato seguido o plano original e se mudado para o sul para viver com seus aliados na ilha de Croatoan.
Um outro grupo, possivelmente maior, parece ter se aventurado para o interior, talvez na esperança de encontrar terras mais férteis ou de estabelecer um assentamento mais seguro e escondido. Esta teoria não invalida a história de Croatoan, ela a complementa, e ela também pode se conectar de forma sinistra com o relato do chefe Powhatan sobre ter massacrado um grupo de brancos que viviam na região. Talvez o grupo que foi para o interior tenha sido o que encontrou um fim violento, enquanto o grupo que foi para Croatoan conseguiu sobreviver e se assimilar. A arqueologia, portanto, não nos deu uma resposta simples, mas sim um cenário mais complexo e nuançado do que se imaginava. Mesmo com essas descobertas, o mistério central permanece. Encontramos a cerâmica deles, mas não seus ossos. Encontramos os caminhos que eles podem ter tomado, mas não sabemos seus destinos finais. A ciência nos deu pistas fascinantes, mas ainda não nos deu um desfecho. E é essa ausência de um ponto final que cimenta a colônia de Roanoke como a lenda fundamental da América. É o seu mais antigo caso arquivado, seu primeiro grande desaparecimento. A história de Roanoke contém todos os elementos de um mito duradouro, a esperança de um novo começo, a tragédia de uma separação familiar, uma pista enigmática e um silêncio de séculos. No centro está a figura fantasmagórica de Virginia Dare, o símbolo daquele novo mundo, cujo destino desconhecido personifica o próprio mistério. A história da colônia perdida de Roanoke é um lembrete humilhante de que o passado nem sempre está disposto a revelar todos os seus segredos. 400 anos de busca nos deram pistas, teorias e fragmentos de cerâmica, mas nenhuma lápide para chorar, nenhuma certeza para nos confortar. Os 115 colonos não se perderam no tempo, eles se tornaram o próprio tempo, uma lenda tecida na fundação de um continente. O arquivo de Roanoke, portanto, não pode ser fechado. Ele permanece como o primeiro e mais profundo ponto de interrogação da história americana.